com 20, nesse aqui de 55 dias depois do roçado, com essa C sobre N, liberou 50 e a mais velha, não é? Quanto mais velha, mais lignina, atrasa mais, e demorou aí uns 30 dias mais ou menos. Então isso era esperado até aí. Então essa dinâmica, essa cinética, está basicamente representada e agora complementada com essa daqui. Então vejam que todas elas, o nitrogênio está caindo, ou seja, está saindo da biomassa. 50% até um determinado tempo, mas ela continua caindo. E só parou naquele ponto que paramos de mostrar, certo? Que foi até os 55 dias. Quando vocês olham esse número, esse gráfico, o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, olha, quando vocês roçarem a braquiária que recebeu nitrogênio com 30 dias, ela libera para o sistema mais do que o micro-organismo precisa e provavelmente do que o café. Por quê? Porque está acumulando, o teor está aumentando no solo. Isso está vindo de onde? Da mineralização do solo e da mineralização da biomassa do resíduo. Está crescendo, não é? Sai daqui de 1,1, não é? 1 e chega até 2,2. Bom, e depois com o tempo, essa queda não é porque está faltando. Vocês viram que a curva ela continua liberando N. Então por que agora começa a cair? Porque já liberou quase todo o N. Você viu que na coluna da direita tinha a porcentagem do que faltava liberar, que era bem pequena. Então vai continuar liberando depois. E nesse então veja, os dois sistemas, 30 e 55 dias, sem problema. Sem problema nenhum. Coloca mais do que assimila micro-organismo, do que assimila a planta, né, do café. E aqui o que seria, aqui assimilação da planta, e aqui imobilização pelos micro-organismos se dá de 7 a 25 dias, 18 dias, fica igual. Quer dizer, está liberando o nutriente, só que não está aumentando no solo. Por quê? Porque provavelmente o micro-organismo está usando para continuar aquela decomposição de uma palha que tem um C sobre N de 34. Mas não está faltando para o café. Não está havendo competição para o café. Só não está aumentando o teor. Né? Está mantido constante. Depois de um certo tempo, então, ela se eleva. Ok? Ora, pensando nisso aqui, a gente já poderia dizer o seguinte. Se vocês trabalharem com adubação a lanço no sistema café braquiária, no consórcio, comecem as primeiras roçadas lá em setembro, quando a planta vai precisar no florescimento, naquela fase inicial da frutificação, com roçada em que o intervalo da ceifa seja no mínimo 30, no máximo 55, mais 5 dias 60, quer dizer, entre 30 e 60. Por quê? Porque entre 30 e 60 seria esta situação, e esta teria sempre liberação mais do que assimilação e mobilização. Não está faltando. Não está faltando. E ainda aumenta. Certo? Muito bem. Agora, sem N. Sem colocar N na biomassa. Ou eu preferi jogar todo N no café, portanto, minha braquiária vai crescer do jeito que Deus quiser, com o que tem aí na entrelinha. Ok. Aí todos, não é? Sempre tem, os primeiros 7, 10 dias, gente, sempre há mineralização, libera. Mas depois você percebe que há uma mineralização, mas muito lenta, né? Quase não há variação aqui, daqui para cá, e daqui para cá não sai de 1 para 1,20 e pouco, não é? Daqui para cá já tem uma elevação maior, não é? Então fica quase que parado essa faixa aqui. Ou seja,
Na C sobre N27, que é a braquiária cortada aos 30 dias, de 30 em 30 dias depois da adubação nitrogenada, a assimilação é igual à imobilização por 18 dias, mais ou menos, 25 menos 7 dias. 7 dias teve liberação. Não é uma imobilização, não é uma falta, tanto é que tem uma tendência de crescer, não é? Mas já mostra o quê? Que está havendo competição entre os indivíduos do sistema. O organismo, café, não é? E o organismo pega o nitrogênio que podia estar indo no café para decompor a palha. Mas não está ainda roubando a ponto de prejudicar o café. Quando a C sobre N é 38 e 43 foram muito paralelos, então eu juntei as duas. Né? 35 menos 7 daria 28 dias em que são iguais. Ou seja, o excedente, está havendo o excedente, mas é pequeno. Ou seja, o teor do solo não diminui. Ainda ele está crescendo pouco, mas está crescendo. Então, sem N, o ideal é que as primeiras adubações, sem N, só seja feita com cortes mais antecipados. 30, 40. Se precisar chegar até 50, chega, porque não vai imobilizar tanto. Não é ponto de faltar. Mas deve-se preferir essas roçadas mais cedo, por quê? Porque daí ela tem menos lignina, vocês viram lá, tem uma C sobre N menor. Então, a decomposição libera tanto uma quantidade de N do resíduo, que o micro-organismo não precisa tirar o N do solo para faltar para o café. Então, fica num equilíbrio, tanto é que não há grandes variações. Então, nesse caso, eu diria, eu faria, então, roçadas mais cedo, e a última roçada, ou as duas últimas roçadas, que você imagina assim, olha, agora o café já não vai mais precisar de nitrogênio, tá, já granou, maturação, mas ainda tem o braquiária cresceu muito. Sabe o que você faz? Espere ela envelhecer o máximo. Por quê? Porque daí ela vai estar com essa C sobre N alta e a decomposição dela é muito lenta. Quer ver? Ó? Sem N. Olha aqui. Ó. Então seria essa daqui. Ó. 55 dias, ainda tem 45 de N. Isso significa que é uma grande quantidade de palha, de resíduo da braquiária. Para quê? Para ficar debaixo do pé de café, protegendo no período seco subsequente a perda de água para a evaporação. Nós medimos isso. Não era o objetivo desse trabalho que foi selecionado para apresentar aqui. Mas a economia de água, se vocês quiserem ver, eu tenho aqui a tese, tenho até depois que termina a apresentação, né, o próximo, que a gente chama de zap, né, que você traz, se alguém, opa, tá aqui, né, economizou 108 milímetros de água por mês no período seco, e foi um ano que não choveu. E o café chegou a crescer, lá em Altinópolis. Isso não é na Exalc, em Altinópolis. Tá? Professor Laércio, só para pedir para concluir, tá, por favor. Então, vamos concluir. Aí. Conclusões. A forrageira, então, quando você coloca a N nela, ela libera 50% em 11, 19 e 27 dias. Isso em razão daquelas épocas lá de coleta, né? E não fertilizada, com 21, 33 e 45 dias. Por quê? Porque uma é roçada a 30, a 55 e 85, então demora mais. E a não fertilizada, ela demora 45 dias. E a quantidade de nitrogênio liberada em quilo de N por tonelada de biomassa, aí é a coisa, o segundo objetivo. E a fonte de N dessa braquiária? Fornece
15, 11, 10 quilos por hectare de N por tonelada de biomassa. Então, se vai ter mais N ou menos N proveniente da braquiária, depende da quantidade de braquiária plantada na entrelinha. Se você tiver uma linha de braquiária, menos biomassa, 600 kg por hectare, não vai colocar nada de N no sistema. De qualquer forma, não é uma grande fonte de N. É uma fonte, mas não é tão significativa. E quando fertilizada, aumentou um pouco para 26, 17, 13 por tonelada. Aí você multiplica quanto toneladas foram produzidas de biomassa naquele meses chuvosos e você vai ter o total. A degradação microbiana da biomassa fertilizada não compete pelo N com o café na ceifa aos 30 e 55 dias no biomassa fertilizada, na biomassa fertilizada. E a assimilação iguala a imobilização por 18 dias da ceifa aos 85 dias, que é aquela parte inicial, certo? E, finalmente, na biomassa não fertilizada, que talvez venha a ser o sistema mais comum, a imobilização foi igual à assimilação. Não houve diminuição, houve manutenção. Né? Por 18 dias no corte feito aos 30 dias e por 28 dias nos cortes de 35 e 85. Ou seja, no início, cortes mais rápidos, né? 30, 40, 45, no máximo 50. Estou encerrando. E, na última, deixa a braquiária mais lignificada, porque vai decompor muito mais lento, vai reduzir a perda de evaporação de água. E digo para vocês, eu tenho esse número, reduziu em 108 milímetros por mês a perda de água evaporada. Ok? Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa ter ido além do... Bom, uma salva de palmas para o professor Laércio. Vamos aproveitá-lo, né? Pelo menos uma pergunta. Gostaríamos que, se tivesse alguma pergunta aí, e pedimos para o professor Laércio fazer bem sintético. Pedimos para se identificar para a função da transmissão ao vivo. Gladstone, pesquisador da EPAMIG. O senhor mostrou o resultado com o Brisanta. Na minha região o pessoal está usando mais a rusiziense. O comportamento é semelhante? Não vai mudar muito. O que vai mudar é a quantidade de biomassa produzida. E a gente sabe que na planta 42% é carbono, porque é resultado do processo fotossintético. Se ela tiver uma relação CN de 40 ou 45, você divide o 42 por 40, 45, 48, você vai ter a porcentagem de N. Aí multiplica pela biomassa. Como a biomassa produzida em geral dessas espécies são menores, então você vai ter ainda uma oferta menor. Agora, você tem sim a garantia dos outros benefícios, que são aquela manutenção, reduzindo a evaporação de água. Torna muito mais eficiente o fluxo de fósforo, porque o fluxo de fósforo é difusão, se não tiver água não acontece. E não precisa secar o solo. Já foi provado pelos colegas que trabalham com fósforo lá com Novaes, lá em Viçosa, que se reduzir capacidade de campo menos 0,03 megapascal, se chegar a menos 3 megapascal, o fluxo de fósforo no xilema, se coletar pelo xilema, não tem mais fósforo. Ou seja, interrompeu o fluxo, a difusão, não o fluxo de massa, a difusão. Então, você armazenando, segurando essa água por mais tempo, você não aumenta a capacidade de reter água, não. Você reduz as perdas potenciais do nosso ambiente. E nessa umidade maior, torna eficiente o aproveitamento do fósforo e do potássio, se acaso ele for também por difusão, que isso eu estou colocando em xeque e pretendo provar que potássio também é fluxo de massa. Deve ter alguma
coisa errada que veio de ambiente temperado para nós, e nós engolimos, estamos falando que potássio, se potássio lixivia de uma dona, por que se ele pode descer com movimento de água no perfil, por que ele não pode andar no movimento de água no perfil lateral em direção à raiz? Não, na raiz tem que ser difusão, assim lixiviação. Lixiviação é fluxo. Não tem. Então está errado as coisas que estão escritas nos livros. E nós estamos repetindo o livro e cuspindo e vomitando a mesma coisa. Tá? Então, mas isso é só achômetro. Tem que provar isso aí. Né? Então é isso aí. Eu não sei, eu respondi? Bom, agradecemos ao professor Laércio. Certamente vai ficar um tempo aqui, né, professor Laércio? E é um tema que desperta interesse de muita gente. Acho que certamente vão procurá-lo para discutir melhor e aprofundar mais essa questão. Agradecemos. Mas eu vou convidar a doutora Regina, da Embrapa Café, para fazer a entrega do certificado para o doutor Laércio Favarini. Embrapa Synergy. Uma salva de palmas, agradecemos ao professor Laércio. Bom, também um segundo trabalho, dentro desse foco temático de difusão e transferência de tecnologias, conhecimentos e informações, nós vamos chamar, o trabalho será uma abordagem sobre o papel da mulher na cadeia produtiva do café no município da Barra do Choça, na Bahia. Vamos chamar a Ariana Lisboa Meira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Alô? 1, 2. Som. Boa tarde a todos e a todas. O título do trabalho, como foi mencionado anteriormente, é uma abordagem sobre o papel da mulher na cadeia produtiva do café no município da Barra do Choça. Esse trabalho fez parte da minha monografia da especialização de café especialização da cadeia produtiva do café, com ênfase em programas sustentáveis. E, como eu mencionei para vocês, foi realizado no município da Barra do Choça, porque o município da Barra do Choça é o maior produtor do Norte e Nordeste em café arábica, e a sua produção, isso foi dado da EBDA em 2012, que variou de 250 a 300 mil sacas de café, de 60 quilos ao ano, e em 40 mil hectares plantados. Esses 40 mil hectares plantados em relação ao Planalto da Conquista. E no município da Barra do Choça tem aproximadamente 1.600 produtores. Desses 1.600 produtores, 60% são agricultores familiares, e 80% desses 1.600, a principal renda é a cafeicultura. E a implantação do café no município de Vitória da Conquista foi na década de 70. Então, com a implantação do café, houve uma expansão no município, sendo que os agricultores, eles aumentaram a sua qualidade de vida em questão de saúde, educação e, como consequência, sua autoestima. E, nesse tempo, a mulher começou a se destacar, não somente como atividades domésticas, como também em outras áreas, ou seja, na culinária, em artesanatos, e na questão produtiva, ela começou a trabalhar junto com o seu marido e participando também de movimentos sociais. Então, dentro desse contexto, o objetivo do trabalho foi analisar o papel
Analisar o papel da mulher inserida em diversos setores da cadeia produtiva do café no município da Barra do Choça, visando satisfação com a atividade que exerce e a sua relação trabalho-família e a autoestima. Então, esse trabalho foi realizado na Barra do Choça, onde foram entrevistadas 25 mulheres. Essas 25 mulheres abrangiam todos os setores da atividade cafeeira. E dessas 25, uma foi dentro da cidade, ou seja, na zona urbana, e as demais 24 foram na zona rural. Sendo que na zona rural, 3 foram no assentamento Mucambo, 3 em Caseira e 3 em Santo Antônio 2. Uma entrevistada, ela mora no povoado da Boa Vista, Coqueiro. Duas no município, na região de Ingazeira, duas na região do Pau-Brasil, 2 em Santo Antônio 1 e 9 entrevistadas residem na região do Sossego. Esse trabalho ele foi estudado através de aplicação de questionário. E na aplicação de questionário constava de dados pessoais, atuação da mulher na cadeia produtiva do café, sua relação trabalho-família, a mulher na cafeicultura e como ela se define. E, inicialmente, para expor esses dados, eu tive que assinar um termo de compromisso, esclarecendo as dúvidas que ela teria durante a aplicação do questionário, e elas assinaram também um termo de compromisso, concordando com a aplicação desse questionário, e que as informações que ela passasse para mim seria divulgada apenas para meio acadêmico. Então, dentro dos dados pessoais, das 25 agricultoras entrevistadas, 5 residiam em assentamentos. Então, dessas 5, a idade ficou entre 31 a 36 e as demais acima de 50 anos. E a quantidade de filhos variou de 1 a 6. O grau de escolaridade variou entre cursando técnico agropecuária até o 5º ao 9º ano incompleto. E a média agricultora, a idade dela acima de 50, possui 3 filhos e seu grau de escolaridade, 1º grau completo. Em relação às outras 20 agricultoras, variaram. 2 delas tinham entre 20 a 30 anos e nenhuma delas tem filhos. E uma está em superior incompleto, sendo que essa do superior incompleto, ela já fez uma outra graduação e está fazendo a segunda. E ela fez a graduação de pedagogia e atualmente está fazendo agronomia em Vitória da Conquista. E essa daqui, curso superior em biologia. Teve mais idade, foi acima de 50 anos, onde a quantidade de filhos variou de 0 até 9. Essa de 0 a 9 anos, ela também está fazendo pedagogia à distância. E a demais, que tem 9 filhos, ela apenas lê e escreve. Um outro item abordado foi a atuação da mulher na cadeia produtiva do café. Então, essas 5 aqui assentadas, dessas 5, 3 são aposentadas e elas realizam outras atividades além da colheita do café, porém, para benefício próprio. Ela não trabalha para as outras pessoas. Já essas 2 aqui, que mencionaram que colhe café, além de trabalhar na sua propriedade, ela também trabalha em outras propriedades. Em relação às agricultoras familiares, então, dessas 20, 13 mencionam que colhe café, e dessas 20, apenas uma torra o seu próprio café, 2 elas enchem sacolinha, e 6 são aposentadas rural. Essas 6 também elas exercem outras atividades, além da cafeicultura. Quais são essas outras atividades? Elas são, uma presta assistência técnica, outra participa na degustação para a qualidade de bebida do café, outra divide o seu tempo como merendeira. E salariada foram em torno de 4 mulheres. Dentro da atuação também da cadeia produtiva do café, foi perguntado a elas por que começaram a trabalhar com café.
Então, o relato de Dona Marilene, moradora do Sossego, ela menciona que é porque ela gosta, para não ficar sozinha em casa, porque trabalho de casa nunca acaba e estar na roça é muito bom. E ficar sozinha pensando besteira, ela prefere ir para a roça. E em relação a Joara, ela, moradora do Santo Antônio 2, é porque ela gosta da área de café, porque a cafeicultura está impregnada no município. E um outro item foi em relação ao trabalho-família. Então, foi perguntado para elas o que é trabalho para elas. E Dona Gessi, ela mencionou que trabalho é tudo, porque sem trabalho a vida não continua. Dona Zenade, moradora do Sossego, falou que trabalhar é bom, é preciso, é uma necessidade de buscar alguma coisa para a sobrevivência. Sem trabalho também ninguém sobrevive. Em relação ainda ao item, relação ao trabalho-família, foi questionado para elas se elas conseguem conciliar o trabalho doméstico com os serviços relacionados à cafeicultura. E muitas delas mencionaram que é difícil, mas elas conseguem. Ou seja, para metade do tempo, elas trabalham na limpeza da casa, atividades domésticas, e a outra ajudando o esposo, ou em outras atividades também relacionadas à cadeia produtiva do café. E o cuidado dos filhos, aqui quando os filhos eram pequenos, então muitas deixavam com parentes, ou deixavam duas mencionaram que tinha babá para cuidar deles. Outras eram os filhos mais velhos que cuidavam dos mais novos, e foi perguntado a ela se o companheiro dela aceita que ela trabalhe fora. Das 25, somente uma que disse que não gosta que o esposo não gosta que elas trabalhem fora. Já as outras mencionaram que sim, pois é uma renda a mais que ajuda nas despesas da família. E outro item foi mulher na cafeicultura, que foi perguntado a elas se, na opinião delas, as mulheres têm a mesma facilidade de têm a mesma igualdade de trabalho dos homens fora de casa. E tem um relato aqui de Dona Marinalva, que ela menciona que mulher trabalha melhor que homem, explica melhor que homem, quando chega na sociedade para conversar, e depois que a mulher começou a trabalhar na sociedade, tudo começou a melhorar. Na verdade, está entre aspas reticência, porque foram palavras delas. Da forma que elas falaram, eu coloquei aí. E ainda no item Mulher na Cafeicultura, foi feito 3 perguntas. Se elas são exemplo para outras mulheres a continuarem ou ingressarem na cafeicultura, e todas elas disseram que sim, das 25 informaram que sim. Foi perguntado também se o aumento da participação da mulher tem aumentado. Então, 20 informaram que sim, 3 delas não souberam responder, ou 3 delas disseram que não, e 2 delas não souberam responder. Em relação ao papel fundamental, se a mulher exerce papel fundamental na cadeia produtiva do café, então 20 delas mencionaram que sim, 3 delas mencionaram que não, e 2 não souberam responder. Dessas 20 que mencionaram que sim, teve o relato de Dona Neide, que ela é moradora do Pau-Brasil, que ela mencionou que tem mulheres que a propriedade de café é separada dos homens. Então, ela que administra, ela que gerencia, e ela também participa da qualidade de bebida de café. Outra pergunta foi quem é elas para elas mesmas. Então, eu perguntava, quem é Dona Lucidalva para a pessoa? Então, nessa pergunta, muitas ficaram sem saber o que responder. E Dona Lucidalva, ela foi bem clara. Ela falou que sou eu, bonita, branca e de cabelo branco. E outro relato, que foi de Dona Joana, foi que sou eu mesma, paciente, muito guerreira, que tem esperança e com fé em Deus, que a gente vence, gosta de incentivar as pessoas. O outro relato também que se destacou foi de Dona Luísa, que ela é uma pessoa apaixonada pelo trabalho, de mão dadas com a família e que acredita em Deus acima de tudo. E dentro desse contexto, de acordo com as respostas delas, então foi possível concluir que as agricultoras entrevistadas no município da Barra estão satisfeitas com a atuação do setor cafeeiro, que as agricultoras que não tiveram acesso ao estudo agora estão aproveitando para estudar ou à distância ou à noite. Quando elas vão à noite, elas levam o marido também para não ir sozinha.
para não voltar sozinha. E outra é que as agricultoras conseguem conciliar atividades domésticas com atividades realizadas fora da residência, em áreas diversificadas, e com isso aumentando sua autoestima. E é isso. Agora, quem tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, abrimos aí para pergunta. Bom, não havendo pergunta, agradecemos a Ariana Lisboa Meira pela apresentação e gostaria de convidar aqui o Dr. Tomaziello, fazer a gentileza de entregar o certificado. O Dr. Tomaziello batalhou sempre dentro desse foco da difusão de tecnologia, com grande experiência, então gostaríamos que ele fizesse essa entrega desse certificado. Bom, o próximo trabalho, ele está dentro do foco temático otimização dos sistemas de cultivo. O trabalho é cultivo de coffea canephora, conduzido com arqueamento de plantas jovens em condição de sequeiro e irrigado. O trabalho será apresentado pelo Dr. Ambiré Fonseca, do INCAPER. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Armando. Eu queria agradecer à comissão organizadora pela oportunidade, pelo convite que nos fez apresentar esse trabalho. Como já foi dito, aqui nós trataremos do cultivo de coffea canephora conduzido com arqueamento de plantas jovens em condição de sequeiro irrigado. A equipe que trabalha nesse projeto é composta por mim, pelo Paulo Sérgio Volpe, Abraão Carlos Verdim, Maria Amélia, Romário, José Antônio Lani, Aldo Mauri, Rogério Guarsoni, Paulo Henrique Targino e Eric Félix. São profissionais do INCAPER e da Embrapa Café que trabalham, exercem suas atividades no INCAPER. A cafeicultura é a atividade de maior poder de geração de empregos e distribuição de renda no estado do Espírito Santo. Constitui-se no sustentáculo econômico de 80% dos municípios e responde por 43%, precisamente por 43,6% do PIB agrícola do estado do Espírito Santo, onde nós cultivamos café em todos os municípios e em boa parte deles, cerca de 60%, cultivamos o café Conilon. A última produção realizada, que é de 2012 e 2013, foi da ordem de 12,5 milhões de sacas de café, sendo 9,7 de Conilon. O sistema de manejo das lavouras recomendados atualmente, ele preconiza a condução de cerca de 10 a 15 mil hastes por hectare, hastes ortotrópicas por hectare, dependendo do sistema de cultivo, do material genético, do espaçamento, da fertilidade natural do solo, da utilização de irrigação e outras tecnologias que compõem um grande pacote que têm sido empregados pelos cafeicultores do Estado e, com eles, obtendo resultados que consideramos satisfatórios. Então, são 10 a 15 mil hastes ortotrópicas. A população de hastes recomendadas só é alcançada em condições de cultivo normal após 3, 4 safras. Quando ela se estabiliza, ela vai crescendo até a terceira, quarta safra, se estabiliza e se mantém nisso daí. Apenas a partir dessa terceira ou quarta safra é que ela alcança o potencial produtivo médio dessas lavouras. Com o arqueamento das plantas jovens, é possível a obtenção do número de hastes ortotrópicas preconizados, 10 a 15 mil, já a partir das primeiras safras, proporcionando aos cafeicultores mais produções no menor prazo de tempo, recompondo o seu capital investido para a formação das lavouras. As experiências preliminares que nós temos feito indicam que o arqueamento origina resultados distintos quando aplicados em diferentes condições de cultivo.
em determinadas épocas do ano, ou seja, plantio de final de ano ou plantio das águas, que ocorre normalmente em março, se irrigado e não irrigado, e dependendo da intensidade do número, melhor dizendo, do número de hastes que serão mantidas. Assim, apenas para ilustrar o que é o arqueamento. Então, você tem nesse slide plantas, como a gente vê lá em cima, né? Ela, geralmente, o conilon, que é uma planta considerada multicaule, né? Ela, no primeiro ano, você vê aqui uma planta que está aqui por cerca de 4, 5 meses, ela vai originar, então, no primeiro ano de produção, que geralmente acontece com 18 a 24 meses, dependendo da época de plantio, ela vai originar uma haste ortotrópica que vai segurar esse número que vocês estão vendo aqui de ramos produtivos com uma carga dessa ordem. Então, geralmente, você tem uma haste ou duas hastes que brotam naturalmente a partir disso daqui. Por outro lado, quando você faz o arqueamento das plantas jovens, como nós vamos mostrar na metodologia utilizada, você já tem, numa planta, depois de um ano mais ou menos, você já tem aqui o número de hastes, a haste vergada está aqui, a haste arqueada, e lá a brotação que você estimulou pelo fato de você expor a planta à luz e a calor. Então, você já teria, na primeira safra, nesse caso aqui com 24 meses, essa planta tem uma carga pendente bastante superior àquela que nós vimos na fotografia anterior, fazendo a gente entender que aí estaria a possibilidade de um retorno mais rápido do capital investido. Sem considerar outras características que nós consideramos de grande valor, até porque essa planta ela cobre muito rapidamente o espaço que está a ela reservado. Isso aqui está plantado em 3x1, né? E depois que você faz a primeira produção, de acordo com os sistemas de poda recomendados, nós fazemos a eliminação de todos esses plagiotrópicos da parte de baixo, e aqui está o resíduo dessa retirada de ramos que já produziram a maior parte do seu potencial. Então, ela já ocupa todo o espaço reservado à planta, de forma que diminui a evaporação e você consegue, com isso, fazer uma manutenção de conteúdo de água por mais tempo na caixa do solo. Bom, o objetivo do trabalho, então, é estudar a influência do arqueamento das plantas jovens, em diferentes genótipos. Aqui foram usados 13 genótipos, em cultivo irrigado e de sequeiro, porque entendemos que isso daí, nas experiências iniciais, traz uma diferença importante, né? Buscando com isso a obtenção de maiores e mais precoces produções, e contribuir para o aumento da renda dos cafeicultores, baixando o custo unitário de produção e proporcionando a antecipação do retorno do capital investido. De forma adicional, e isso é muito importante para a gente, auxilia na preparação das plantas para a aplicação da poda programada de ciclo, conforme foi mostrado hoje pelo colega Verdim e conforme a gente viu inicialmente nos slides preliminares. 4 experimentos, então, foram implantados na fazenda de Soretama. A fazenda de Soretama fica na região nordeste do Espírito Santo, é uma das regiões onde se produz mais café conilon no estado. Essa região produz quase que 50% do café do estado do Espírito Santo. Portanto, é uma região importante. O clima é classificado como tropical quente e úmido, com chuvas no verão e inverno seco, índice pluviométrico da ordem de 1.200 milímetros, você vê que é uma precipitação bastante economizada aí, e temperaturas médias da ordem de 23 graus. O relevo é plano, solo classificado como latossolo vermelho amarelo coeso distrófico, segundo a classificação da Embrapa, realizada em 78. Os materiais genéticos utilizados foram 13 clones compatíveis entre si, do programa de melhoramento genético que o INCAPER conduz desde 1985. Utilizou-se delhamento de blocos ao acaso, com 13 tratamentos, que se constituíam nos 13 genótipos utilizados, e 3 repetições. As parcelas experimentais foram conduzidas em uma linha de 10 plantas, espaçadas de 3x1, totalizando cerca de 3.300 plantas por hectare. Os experimentos receberam a denominação de, isso é importante para a gente compreender o resultado. Era o trabalho arqueado e irrigado. O segundo, número 2, é o não arqueado e irrigado, ou seja, 1 e 2 são irrigados. O primeiro, arqueado, o segundo, não arqueado. O terceiro, arqueado de sequeiro, e o quarto, não arqueado e de sequeiro. Vamos então, aqui apenas uns dados para ilustrar as condições de clima
dessa região que está localizada no epicentro da região mais importante do estado. Então, vocês veem temperaturas na faixa de 23,4, variando a média das mínimas aí cerca de 18 a 20 graus, e a média das máximas podendo chegar até 32, caindo de 28, 29 a 32 graus centígrados durante o percurso do ano. Mostra que nós temos nessa região uma média de cerca de 1.200 milímetros de chuva, e vocês veem que a distribuição é bastante irregular ao longo de 22 anos que nós temos esse trabalho. O arqueamento das plantas jovens foi realizado aos 60 dias após o plantio, nos experimentos 1 e 3. Lembrem lá então, 1 era o arqueado, e o 3 era arqueado com irrigação, e o 3 arqueado sem irrigação. Após a emissão da seleção das novas brotações, porque nós temos que conduzir 10 a 15 mil hastes, vocês lembram lá, né? Foram feitas as desbrotas, conduzindo apenas com 4 hastes ortotrópicas, ou seja, no espaçamento de 3 por 1, cerca de 3.300 plantas, vezes 4, isso daria aí alguma coisa em torno de 12, 13 mil plantas por hectare. Né? Nos experimentos 2 e 4, ao contrário do 1 e 3, a condução das plantas foi realizada conforme as recomendações técnicas atuais. O vergamento, ou arqueamento, como alguns preferem chamar, não é uma tecnologia acabada, é uma tecnologia que está sendo trabalhada por nós no INCAPé já há algum tempo, mas como vocês veem pela própria execução desse trabalho, ainda umas lacunas que precisamos de esclarecer melhor. São apresentados os dados relativos à produção de grãos. Eu simplifiquei porque o trabalho era um trabalho curto. Essa análise estatística foi feita de acordo com o programa Gênesis de Cruz 2013. Bom, para saber então como é que é feito esse arqueamento. Então, uma muda após 60 dias, pode ser feita até com 90 dias, ela é arqueada usando assim, uma haste de bambuí ou qualquer outra forquilha que permita essa exposição da parte inferior do caule, né? E aqui então, como nós vimos naquele slide anterior, você vai ter uma produção de 24 meses dessa magnitude, ao passo que a planta que não é arqueada, ao contrário da primeira, o mesmo slide anterior, mostrando que tem uma diferença importante de carga entre essas duas situações. Mas sabemos, repetindo, que isso funciona diferente se feito no plantio de final de ano, outubro, novembro, dezembro, como nós fazemos no Espírito Santo, ou de março. A gente tem que lembrar que quando você faz esse arqueamento em novembro, dezembro, nós temos um veranículo importante no mês de fevereiro, e isso pode comprometer o resultado final. Daí a importância de se estudar isso, muito embora muitos agricultores já estejam utilizando pelos trabalhos preliminares que eles assistem na fazenda experimental. Então, nessa primeira tabela, tabela 1, encontra-se a produtividade média dos 13 genótipos estudados, irrigado e sequeiro, nas 4 primeiras colheitas. Trabalhamos com o primeiro ciclo de 4 safras. Né? As análises estatísticas individuais dos experimentos, cada um foi analisado individualmente e, posteriormente, uma análise conjunta de todos eles. Mostra não ter havido diferença significativa entre as produtividades dos genótipos em qualquer das situações na primeira safra. Na primeira safra não houve. Lembra que o plantio desse caso foi plantio em novembro. Né? A partir da segunda colheita, no entanto, os genótipos distribuem-se em grupos distintos, dependendo do sistema de condução das plantas e se em condição irrigada ou não irrigada. Ou eu achei que não tivesse ficado tão ruim assim, mas eu traduzo para vocês. Aqui é a produtividade dos 13 genótipos. Esses dois ensaios são o 1 e o 3. Esse aqui é o arqueado irrigado. Esse aqui é o arqueado irrigado. E esse aqui é o irrigado não arqueado. Arqueado, não arqueado. E aqui, sem arqueamento, e com arqueamento e sem arqueamento em sequeiro. Né? Aqui, o que eu quero mostrar com isso aqui? Apenas nessa primeira coluna do primeiro ano, para esse experimento, 1, para o 2, para o 3 e para o 4, não houve diferença estatística entre os genótipos e nem em relação à média deles, na primeira safra. Nós entendemos que esse efeito deve ter ocorrido caracterizando que o arqueamento não tem a influência que é esperada quando o plantio é feito no final do ano, em função desse veranículo de fevereiro. Os dados mostram que o arqueamento não proporciona aumento da primeira safra em comparação com a situação normalmente observada na região. Ou seja,
a produtividade girou em torno de 20, 25 sacas por hectare, que em condição de sequeiro é uma condição aceitável para 1 ano e meio de vida. Plantado em novembro, essa primeira safra foi em junho, julho do outro ano. Né? Este fato pode ter associado ao período de estiagem, como eu disse agora há pouco, né? Que ocorre normalmente nesse ambiente e que nesse ano de 2009, primeira safra, foi agravado ainda por uma seca mais intensa, como a gente vai mostrar logo em seguida. Que ocorre normalmente em fevereiro, já que o plantio foi realizado em novembro. De acordo com as experiências existentes, essas épocas de plantio, entre outras coisas, influenciam no resultado do arqueamento. Aqui para a gente entender, isso aqui são médias de 22 anos, é de 1980, aliás, um pouco mais de 22, de 86 a 2010, como a gente vê lá em cima, né, mostrando a distribuição de água, de chuva ao longo do ano. Então, nós observamos aqui que você tem outubro começa a chover, setembro alguma coisinha, outubro, novembro, dezembro e janeiro, você ainda tem, até janeiro, você ainda tem aqui uma precipitação da ordem de 130, 140 milímetros por mês. Aqui muito mais ainda, né? Chegando aqui a 180, 190. E que em fevereiro, invariavelmente, temos um veranículo, como eu mencionei ainda há pouco, depois você volta a chover em março. Então, quando você planta aqui, outubro, novembro, e a planta começa a receber uma escassez submetida à falta da água, ela tem realmente uma sensibilidade maior a essa exposição. E apenas para a gente entender o que aconteceu nos últimos anos. Então, nós vimos aqui que a média de fevereiro é bastante baixa em relação aos meses de outubro, novembro, dezembro, e fevereiro e março e abril. Aqui a gente vê apenas a média em azul comparada com os 2 últimos anos, o ano de 2010 e 2011. Vocês observem que na média desses 2 anos, a precipitação ainda no mês de fevereiro foi muito menor do que a média. A gente coloca esses dados na tentativa de entender o que foi que aconteceu com o arqueamento nesse período. Ibiré, Oi. Pediria para você ir concluindo o trabalho. Pois não. A análise conjunta, que é a que eu considero mais relevante nesse caso, mostra significância para os materiais genéticos e para as condições diferentes de cada um dos 4 ensaios. Com base na média do sistema, na tabela 2, que a gente vai ver em seguida, verifica-se que a produtividade média dos genótipos foi significativamente superior no sistema de condução de plantas arqueadas e irrigadas, seguido de não arqueadas e irrigadas e arqueada de sequeiro. Finalmente, o sistema menos produtivo foi o não arqueado de sequeiro. Os dados conjuntos mostram que alguns genótipos responderam de forma mais significativa no sistema irrigado, ao passo que outros genótipos mostraram-se indiferentes a essas condições. Está aí a tabela, que dá para ver um pouco melhor. Então, retornando aqui, produtividade para o ensaio, não, aqui é a média a média dos 13 genótipos, né, nesse experimento, né, melhor, do genótipo 1 dos 4 anos de colheita. Então, o que a gente observa? Que não houve diferença entre os genótipos, também na média do primeiro ano, mas que você vê aqui, em relação ao segundo ano, uma diferença bastante importante, especialmente em alguns genótipos. Aqui nós mencionamos os genótipos 1, 6 e 11 do sistema irrigado e o restante, o genótipo 1, o sistema não irrigado. Observamos também que essa média, a análise dos dados médios, foi muito maior no sistema arqueado e irrigado e que não houve diferença entre o não irrigado e o não irrigado. O não arqueado irrigado em relação ao arqueado de sequeiro. Então, 62, letra B, na horizontal, e, diferentemente de todos eles, a menor produtividade foi aqui quando você não arqueou em condições de sequeiro. Estou concluindo, Armando. O genótipo 3 diferenciou-se de todos os demais pela maior produtividade, apresentou, contudo, maiores produtividades em condições irrigadas quando comparada de sequeiro, independentemente de terem sido as plantas arqueadas ou não. O genótipo 3. Né? Em seguida, no segundo grupo, aparecem os genótipos 9, 7, 2 e 6, e de forma semelhante ao genótipo 3, também também no 7, as produtividades mais expressivas foram alcançadas em condições irrigadas, ao passo que no 2 e no 9
a produtividade foi estatisticamente igual em ambas as condições. Para a gente, então, vir para concluir o trabalho, clones mais estáveis, cujo comportamento se mostra menos influenciado por diferenças de ambientes ou na forma de condução que é utilizado, são geralmente requeridos por sua maior estabilidade, o que confere aos agricultores maior segurança quanto aos intempéries que a atividade está sujeita. Contudo, aqueles que respondem efetivamente à aplicação de determinadas práticas, como o arqueamento ou a irrigação, ou ambos, podem proporcionar a possibilidade de conquista de patamares superiores no seu desempenho, constituindo assim materiais genéticos de grande interesse nos programas de melhoramento. Conclusões, para a gente encerrar. A resposta do cafeeiro Conilon, submetida ao arqueamento de plantas jovens, ela é influenciada pelo material genético e pelo fato da lavoura ser ou não irrigada, conforme nós vimos na análise conjunta dos 4 ensaios. Há materiais genéticos pouco influenciados pelo fato da lavoura ser arqueada ou irrigada. Não houve aumento da primeira safra pelo uso do arqueamento ou pela irrigação na época de plantio adotado. O arqueamento de plantas jovens em cultivo de sequeiro proporciona produtividade média semelhante à alcançada em cultivo irrigado, conduzido de forma convencional. Ou seja, essa aqui talvez seja a conclusão mais importante do trabalho. O arqueamento, nessa condição, substituiu a irrigação. Então, vocês observem, o arqueamento de plantas jovens em cultivo de sequeiro proporciona produtividade média semelhante à alcançada em cultivo irrigado, conduzido de forma convencional. Nessas condições, o arqueamento tem um papel fundamental. E maiores produtividades médias são alcançadas em lavouras conduzidas, arqueadas e em cultivo irrigado. É o que acontece para essa condição, para essa época. Os resultados obtidos sugerem que o assunto deve ser estudado em outros locais, em diferentes épocas de plantio e com maior número de genotes, já que há influência desses ambientes pelo material utilizado. Essa última conclusão aqui é que nos levou a apresentar, em conjunto, um novo trabalho para sistemas de condução de plantas, que envolve a Embrapa Café, o Incaper, a EBDA e a Embrapa Rondônia, nesses 4 ambientes, porque aí nós vamos ter uma rede com análises distintas de um mesmo ensaio e vai nos permitir uma inferência mais precisa sobre isso. Armando, desculpe pelo tempo. Né? Eu quero agradecer aí ao Incaper, ao Embrapa Café, as instituições e pessoas e profissionais que proporcionaram a realização do trabalho. Muito obrigado. Vamos abrir para apenas uma pergunta. Se tiver alguma pergunta. Pois não, Gladys. A Ibiré pediria que fizesse uma resposta bem sintética. Tá? Cortou o tempo, doutor? Não. Ibiré, sim, Gladys Tepamig. Não é possível já levar as mudas com 4 hastes? Tem que fazer esse vergamento, ou esse arqueamento no campo? Tem que ser no campo, porque se você não expuser essa planta à luz, e você não viver, não tem como fazer isso, senão você vai jogar uma planta em cima da outra. Então fica um volume de matéria verde enorme. Você não vai ter como haver penetração de luz, portanto não vai estimular a brotação. O que se pode fazer, e faz parte do nosso trabalho, que está nesse edital 02 de 2003, é você trabalhar eventualmente com uma alternativa que, ao invés de vergar, você simplesmente faz uma poda apical. Que isso pode contribuir, inclusive, para a colheita mecânica, já que você pode fazer a poda apical a partir de uma altura maior, de forma que ela vai bifurcar a partir daqui, e você, então, com a colheitadeira, que a gente já tem tido um experimento, um trabalho liderado aí pelo LANE, que é favorecido por esse sistema. Assim como a forma de condução. Nós conduzimos hoje essas 4 hastes no sistema em taça. O Incapé já está trabalhando nesse novo projeto em condução da planta, tirar dessa forma de taça e conduzir em forma de renque mais apertado na linha para facilitar o rendimento das colheitadeiras, que, aliás, tem tido resultados bastante interessantes para o Estado. Bom, agradecemos ao Dr. Ambiré pela apresentação. Obrigado. Eu vou convidar o Dr. Pierre Marratini para fazer a gentileza de entregar o certificado para o Dr. Ambiré. Pierre é do CIRA e trabalha em parceria.
Não, e ainda o Pierre é grande apreciador do Conilon, então por isso tá. Doutor. Bom, vamos chamar um próximo trabalho. Dentro do foco temático agregação de qualidade ao produto, o trabalho é cinética, dissorção de água do café torrado e moído. Convidamos então a Fernanda Machado Battistini. Não está? Bom, tem alguém presente para fazer a apresentação do trabalho? Acho que não, né? Bom, agradecemos então a todos. Vamos lembrar aí amanhã, a partir das 8 horas da manhã, sessão de pôster. Então agradeço a todos os apresentadores dos trabalhos na sessão da tarde. Muito obrigado.